Hoje a gente está aqui com o meu amigo Vital. Vital é poeta, né? Criador de cabra, né, Vital? Também. E nosso amigo Eliezer, também criador de caprinos e ovinos da região de Banzaê, na Bahia. Vital e Eliezer vieram hoje nos fazer uma visita e a gente falar um pouquinho sobre caprinos, sobre ovinos, sobre o beneficiamento dos produtos da caprino ovinocultura e também da poesia, né, Vital? Porque a vida sem poesia ela fica meio amarga, né? Fica sem gosto. Fica sem gosto. Aí eu gostaria que se você pudesse relatar pra gente esse amor pela poesia, o que lhe fez, né, o que lhe trouxe essa veia poética e assim, o que a caprino ovinocultura surgiu nesse meio e o que você tem visto, né? Lhe parabenizar porque, como eu estava lhe falando antes, a gente aqui já trabalha com caprino há mais de 40 anos, produzimos genética e raça, mas o beneficiamento do leite, desse tipo de situação aqui, a gente quase nunca fez, né? Fizemos alguns queijos, algumas coisas mais para consumo interno e hoje você já tem um produto que oferece aí para o Brasil todo e de excelente qualidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou Vital Cordel, poeta cordelista. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui falando de cabra no meio de cabra, que é o que a gente mais gosta de fazer. Vim com meu amigo Eliésio, que é meu parceiro de tudo, aí, meu colega desde que eu me entendo por gente. Conheci Eliésio na 4ª série e desde lá não se apartamos mais. Então Bom a nossa demais. amizade sempre foi isso. É meu padrinho de casamento, meu amigo de vida, meu amigo na criação. Sempre criou e me incentivou a criar e sempre me auxiliou no processo de criação. Então Eliésio sempre me acompanhou em tudo, desde sempre. Amizades boas sempre trazem coisas boas, né? Exatamente. E aí essa questão poética é uma questão familiar, né? Meu pai era poeta, meu irmão também é poeta e eu por essa veia também sanguínea aí, mesmo jeito da raça aqui se apurando, o pai foi apurando a raça dos poetas. E aí eu já sou o segundo filho dele que escreve do mesmo jeito. Agora tem que ver a produção da gente, se vai prestar para seguir a reprodução do velho. Dizem que sempre o filho tem que nascer melhor que o Melhor pai, que o né? pai. Então, vamos ver se na linha poética também o gen multiplica. Então, e aí eu escrevo desde que eu me entendo por gente, mas assim, com mais profissionalismo mesmo, que assim, que eu entendi que eu fazia poesia foi na 4ª série. Na 4ª série eu fiz meu primeiro texto, que eu entendi, isso aqui é poesia, o que eu fiz aqui é poesia. E de lá para cá não parei mais. Aí tem as premiações, tem os livros publicados, hoje o Instagram, né, com essa quantidade de seguidores aí que nos acompanham. Então a poesia, ela abre esse caminho. E a cabra, ela vai surgir na minha vida também com esse meio de resistência. Sim. Por eu nunca ter querido ir embora da nossa região, não querer sair. Eu sou graduado, sou professor, trabalho na rede municipal de ensino, mas assim como ele é, a gente sempre se questionou meios de ficar e de viver. Então a ovelha sempre foi uma realidade nossa. Eu criei ovelha quando era criança. Tinha, né? Criava não, tinha. Pai me deu a primeira marrã e foi multiplicando, depois acabou-se. É porque é cultura do interior isso, exatamente. Né? Sempre quando o menino nasce, eu ganho uma cabra, eu ganho uma ovelha, eu ganho uma bezerra para fazer o pé de meia. Então, mas acabou-se, essa semente aí se acabou e eu fui criado sem ter esse contato direto. Tem até uma poesia minha, se você me permite dizer, que diz assim: eu fui criado na roça sem seguir a tradição. Não tirei leite cedinho, sequer fiz a apartação dos bezerros no curral. Cresci na zona rural, mas sem lidar com o chão. Aprendi dentro da escola a trabalhar com a mente. Me diziam que a enxada não leva ninguém para frente, que eu deveria estudar para crescer e sonhar se eu quisesse ser gente. Minha mãe assim dizia: menino, limpa o quintal. Eu dizia: mãe, para quê este serviço banal? Quero mais facilidade e atrás de oportunidade vou viver na capital. A cartilha do pesado para nós era ofertada. A vida do sertanejo está sempre condenada a viver só de gorjeta. Estudo que a caneta é bem mais leve que a enxada. Mas por que não me mostraram a força da irrigação? Do enxerto em cajueiro, da escala em produção, deixar o sertão no ócio. Nunca vi o agronegócio por aqui ser opção. Não me mostraram a força da ovelha santinês, do pasto capiaçu que rebrota mês a mês. Só formaram retirantes, mas um ciclo de imigrantes fora formado outra vez. Mesmo assim vou aprender a lidar com essa terra. Minha habilidade é pouca, mas me mostre quem não erra. Se aqui a vida é bruta,
me deixe travar a luta, que eu estou pronto para a guerra. Rapaz, é emocionante, viu? Parabéns, meu amigo. E Muito aí... assim, rapaz, você trouxe uma imagem de, né, que a gente vê constantemente, né, Eliezer? Profundo, muito profundo. Foi muito bem feito. Eu acho que, né, para o cara chegar numa profundidade de pensamento dessa aí, você estava bem inspirado. É porque, de fato, essa é a realidade educacional da gente, né? É isso mesmo. E aí, assim que eu me casei, eu fiz 5 anos de casado agora, dia 9 de janeiro, e aí eu falei, pai, eu quero um pedaço de terra. Eu quero um pedaço de terra, me dê a parte que me cabe aí. E aí ele separou um pedaço de terra para mim. E a partir daí eu disse, não, aqui eu vou fazer o meu recanto. É um pouquinho de terra, são 7 tarefas e meia. E aí eu fui para Paraíba, pro podcast nordestino, com Arthur Vilar. E assim que chego de lá, um rapaz de lá da Paraíba começa a conversar comigo e me falar de cabra. Rapaz, vai criar cabra. Criar cabra é bom demais. Quanto mais cabra no mundo é melhor. Rapaz, cabra dá isso. Rapaz, cabra é isso. O nome dele é Francinaldo. E a gente já vem na Fazenda Carnaúba, porque é uma referência pra gente. Isso. De entender que dava para ficar, entender que existem animais aptos à nossa realidade. Então eu fui ali observando aquilo, e quando eu era criança, eu ouvi o pai dizer que foi criado com leite de cabra. E que tirava cabra de manhã, que foi a primeira coisa que ele fazia, foi o avô dele entregou o curral de cabra para ele, que ele tirava o leite de cabra, botava a cabra na perna, e tirava, e para tirar meli de leite era um sacrifício, porque tinha que ser 5, 6 cabras para dar meli de leite. E ele contava isso para mim. E me disse também que a primeira traquinagem dele quando era pequeno tinha um rebanhozinho de cabrito, e ele chegou, amarrou um macetezinho e começou a capar os cabritos. E aí meu avô chegou, meu bisavô, que é o pai dele, mas meu avô, né? Meu bisavô chegou e falou, tá fazendo o quê, meu filho? Tô capando bode. E ali ele capou os cabritos tudo e saiu tudo bem capado. Ele conseguiu capar todos e pai virou um capador. Ele capava touro do povo, capava tudo assim. E eu cresci nesse imaginário. E quando eu falava, pai, por que a gente não cria cabra? Ele dizia que não prestava porque não tinha cerca. Não, cabra não adianta criar aqui não, porque não tem cerca. Aí ele dizia também que lá na nossa região tem uma erva, que eu não sei qual é, que faz abortar os animais. Então ele dizia que não prestava. Cabra não presta. Cabra só dá prejuízo. Cabra só dá quebra-cabeça. E aí eu sempre fui ousado, aliás, me conhece. O que é desafiador para mim é uma potencialidade. E aí eu disse à mulher, vou criar cabra no quintal. E a mulher, não cria não. Eu disse, crio. Ela, não quero saber de cabra aqui não, que cabra vai berrar, que cabra vai fazer isso, que cabra vai fazer aquilo. E eu disse, aliás, que ia criar cabra no quintal, e todo mundo dizendo que era loucura, que não dava certo. E só Francinaldo dizendo, não, pai, vai dar certo. Mas aliás dizia assim, sua mulher não vai deixar. E os vizinhos, e como é que vai fazer? E aí... Contra todos. Tudo contra todos. Quando foi, eu conversando com um aluno meu, de Uauá, ele me deu uma cabrita. Tô entendendo. Aí ele disse, vem buscar essa marrã de cabra. E aí dessa marrã de cabra que eu fui buscar lá, eu comprei mais 3 para mim, mais 2 para um amigo meu. E aí a gente começou o rebanho a partir daí. E assim, eu tenho algumas vezes que eu converso com alguns amigos, eu comento o seguinte, que a cabra, ela cria o cabra. Sim. Né? Porque é um animal que praticamente ela dobra o seu capital todo ano. Porque se a gente for ver, você já está criando cabras, e você que está ainda explorando a produção de leite, aí é que ela triplica ou quadruplica, né? Sim. Porque a gente sabe do valor agregado de um queijo, de um doce, de um iogurte de cabra. Então é um animal fantástico e que abre porta, né? Você falando da situação de cabra, aqui a gente começou a ter uns 40 anos, e tio Dito onde ia, o pessoal, qual a profissão? Ele dizia, vaqueiro de cabra. Diz ele, quando chegou nos Estados Unidos, lá no setor de agropecuária, para visitar as fazendas, aí andava uma comitiva, um é deputado, outro é não sei o quê, aí na hora que perguntaram a ele, eu sou vaqueiro de cabra. Sei que foi um dos primeiros a ser convidado para ir visitar as fazendas. Então, o caprino, ele tem essa benevolência, que é o que a gente estava até conversando na hora do café, que, no quintal de uma casa, para você criar uma vaca é complexo. Muitas vezes você cria, mas você tem que comprar tudo. Você tem que comprar o concentrado, o volumoso, não sei o que. Já em uma área muito pequena de um quintal, você pode ter ali um tiftonzinho, molhado até regado à mão, vamos dizer, um capinhaçu,
uns pezinhos de milho e você alimenta a sua cabra, você produz o seu leite artesanal, você tem seu doce de leite, você tem seu iogurte, e isso para consumo próprio até para comercializar. Exatamente. Num espaço muito pequeno. Num espaço muito pequeno, né? E uma coisa bem lucrativa. Eu sou prova viva disso porque, ainda bem que aliás o rei que não me deixa mentir, eu não tenho por que também estar inventando. Isso. Eu gosto muito da cabra e a cabra se vende por si só. Então, ela não precisa de defesa. A gente defende porque, infelizmente, existe uma resistência, uma ignorância muito grande em torno dos produtos de origem de caprino, né? Isso. Mas ela não precisa de defesa não, porque ela se autodefende, ela resistiu a isso aqui. Isso. Então é um animal que por si só, ele é o que ele tem que ser. Mas eu sou prova viva, porque em casa eu tenho 2 baias e um cabriteiro. É o que eu tenho em casa. Hoje eu compro volumoso e concentrado porque eu comecei a minha criação e a minha roça não tinha nada ainda. Eu não tinha nem cerca na roça. Eu só tenho 7 tarefas e meia de terra, 2 hectares e um pedacinho. Então eu não tinha nem cerca. Então hoje eu compro volumoso e concentrado. Mas eu consigo produzir o volumoso em uma área e trazer para casa. Então assim, a cabra você varrendo um quintal, que tiver uma mangueira, você apanhando a manga e botando para ela come. Você tendo ali um pezinho da garoba, você andando na beira do estrada, achando um pé de glicídia, cortando, você leva lá e ela come. Verdade. Então, assim, é democrática. E quanto mais exótica a comida, mais ela mas ela gosta. Então, assim, nesse espaço pequeno, eu já consegui ter 6 animais, com um animal sustentando 6. Um animal sustentava 6. Eu tirava o leite, fazia o queijo e o doce, mais o doce do que o queijo. E quando eu vim, não sobrava nada para mim, não. Mas pagava a ração, pagava o produto de ordenha, que eu tenho uma plataforma de ordenha, então eu uso o pré e o pós-dip, é uma coisa importante, a gente vai falar de manejo daqui a pouco. Isso. É uma coisa muito importante nela. Pagava toda a operação dela. Um animal só sustentava os 6. Sabe? Então assim, agora quando eu comecei a ter um volume maior de leite, ficou um pouco complicado, porque eu tinha mais animais consumindo mais e muito leite. Então foi algum desafio que a gente vai enfrentando nesse 1 ano de criação. Sim. Mas ela conseguia se manter. E assim, uma alta exigência, porque eu coloquei ela nessa exigência. Eu confinei o animal e eu comprava o feno e o concentrado. Então eu coloquei ela sobre esse teste e ela passou. Ela conseguia comprar feno de Tifton, fardos. Há um desperdício grande de feno em cesto. Se você puder ter uma forrageira e passar o feno, é bem melhor. Isso. Então, com todo o desperdício e com todas as questões, ela convertia o que comia em leite. Bom demais. E eu criei os cabritos muito bem criados, porque eu não deixo o animal meu passar fome. E os cabritos são muito bem criados, muito bem pesados. Esse manejo aí eu faço com muito carinho, porque o cabrito ele é o futuro da manhã. Com certeza. Ah, mas é macho, você vai abater. Mas porque eu vou bater ele magro? Não, ele não tem que engordar, então ele tem que desenvolver. E principalmente numa situação de alta densidade, né? Que você precisa fazer esse giro acontecer. Sim. Né? Então, o Clebinho agora, que foi a nossa estrela aí. O mascote lá da Expo Banzaê, ele é prova disso. Ele é um cabrito com 8 meses, com desenvolvimento corporal muito bom, embora seja um mestiço de parda com Toggenburg. Ele não tem um padrão racial, mas toda a estrutura de um bode que seria um bom reprodutor, o Clebinho tem. Ele tem uma boa desenvoltura dos órgãos genitais, ele tem uma boa carcaça, um bom tamanho, a separação, todas essas coisas que a gente procura de um bom reprodutor, o Clebinho tem, e já tem cabrito aprendendo com ele com 8 meses. Sim. Então, assim, com cuidado de um manejo. Se não fosse bem manejado, não tinha. E volta aquele cuidado que a gente estava comentando sobre as raças, principalmente animais que têm genes de raças nativas. Eles são muito precoces. Sim. Como você está relatando aí, um animal de 8 meses já emprenhou as cabritas. Então tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes se tem na cabeça, que é pequena, que é isso, mas às vezes é por causa dessa alta capacidade de reprodução que elas têm, de emprenhar nova, de parir nova, de como, às vezes, quando você não faz essa ajuda alimentar, que ela é criada a campo, ela não tem essa condição alimentar, então ela vai parir e não desenvolveu corretamente, então às vezes as pessoas pensam que é pequeno, mas muitas vezes é um manejo que a pessoa não faz, né, de separar, de esperar mais um pouquinho para ela emprenhar, deixar ela estar formada para poder ir embora. É tanto que Elias está aqui e não me deixa mentir de novo. Elias, se for mentira, você tá morto. Clebinho, com 4 meses, ele botou cheiro no leite. Pra você ver. Com 4 meses, ele botou cheiro no leite. Porque eu tiro leite em casa, sem reprodutor. Inclusive, um dos fatores que pode dar o cheiro
característico no leite da cabra, que é um cheiro característico. A natureza tem seus cheiros. Tem. Então, se você tem um animal que está junto com o reprodutor, o leite vai ter um cheiro característico. Do mesmo jeito que uma vaca comendo um pasto tem de um jeito diferente, a vaca comendo ração, o cheiro é outro diferente. O bode, ele é um animal que tem um cheiro característico e acaba passando isso para o leite, se estiver junto. E também, se você tiver uma cabra, não tiver no ambiente limpo, se ela não estiver limpa, o leite também não vai ser bom, não. Isso. Então, para que o leite seja bom, a cabra tem que estar limpa, tem que ser um ambiente higienizado, propício. E Clebinho estava ali, apartado da mãe, no cabriteiro, e instigou o cio das cabras, com 4 meses, colocou o cheiro no leite e apodreceu. Ele virou um cheiro de pai de chiqueiro. Eu nunca vi um cabrito fazer daquele jeito, não. O bicho tinha um cheiro característico. Podia dar banho e botar perfume. Era fora do normal. Eu fui obrigado a levá-lo para a roça precocemente por causa disso. Porque aí ele sempre consome os meus produtos, o leite, o queijo e doce também. E nesse dia que a gente levou ele, quando ele faz o manejo comigo, eu tirei o leite e digo, não leve. Ele botou o café e disse, então não dá para tomar não, porque tá com cheiro do... E olha que é um apreciador do queijo, ou do leite, né? Mas você vê alguma, assim, em virtude do reprodutor não estar presente, você faz o quê? Você faz inseminação ou você, quando percebe que ela tá no cio, você leva pro reprodutor, ele cobre e você pega de volta? Vamos, isso aí é uma coisa interessante, você vê que uma coisa leva a outra. Como eu estou iniciando meu manejo, eu tenho 1 ano de criação, né? Sim. Então eu comprei as cabras prenhas. Comprei as cabras prenhas do reprodutor puro, pardalpino, da Caprimel. E aí eu vou chegar nisso aí para você ver. Tranquilo. Como é interessante. A base do meu rebanho hoje é Caprimel, Capril São Paulo e São Saruê. Que são três capril assim, de qualidade excelente na questão de produção de leite, né? Sim. E aí ganhei um reprodutor de Irandi, do Capril CPNet, filho de grafite, um bode premiadíssimo aí já, só que tá na Paraíba ainda. Então assim, hoje o que a gente faz? Quando eu quero que as cabras saiam prenhas, eu levo elas até a roça, que não é na minha casa, para que seja cobertas, faça esse processo de cobertura. Quando ela está no terço final da gestação, é que volta para casa para ser alimentada, um tratozinho melhor para a produção de colostro, de qualidade, e ela poder mostrar o potencial que ela tem de produção leiteira. Porque uma coisa é um animal a campo, produzindo leite, como se a gente tem aqui animais excelentes, com formação de ubre, mostrando já um potencial leiteiro muito bom, e outra coisa é um animal embaiado, feito para tirar leite, né? Naquele processo, onde você vai explorar o máximo que você pode daquele animal, dentro de, obviamente, um cuidado sanitário, um cuidado de alimentação, para poder aquele animal poder lhe oferecer o melhor que ele tem, sem você explorar do animal a saúde. Isso. É uma coisa que a gente não pode fazer. Então, o caminho que a gente tem feito é esse. Mossoró, para lançar esse livro aqui, que é o livro Siga o Poeta. Quem quiser adquirir, é só clicar no link da bio do meu Instagram, que é um livro que tem uma reunião de poesias, que tem no meu Instagram também, tem uma reunião de poesias aí. E aí, chegando lá, o Capril São Saruê, que é uma da base do meu Capril, ficava do lado de Mossoró. Então, conheci o cabra também de lá através da internet, não podemos nos encontrar, mas onde tem a minha cabra Ruba Rosa, que aparece em muitos vídeos, a base de sangue dela estava em Mossoró, que eu fui lá lançar um livro. E olha aí a Capinocultura, onde é que está colocando a gente e levando a gente. Ela aproxima as pessoas. E assim, para mostrar que não é feito, assim, o livro foi feito com muito carinho, eu mesmo aqui agora abri o livro e caiu na página 71 e parece um cordel bastante interessante. Como é duro chegar no meu torrão. Sem meus pais me esperando. Conseguir, você nos daria essa... Com todo prazer do mundo. Esse privilégio de ouvi-lo? Com todo prazer. O texto diz assim: eu parti procurando meu destino. Viajei para ter a oportunidade, tive muito sucesso na cidade e realizei todo o sonho de menino. Do sertão carreguei o desatino. Nada vale o sucesso da carreira. Eu trocava o dinheiro da carteira para ver pai escorado em um morão. Como é duro chegar no meu torrão sem meus pais me esperando na porteira. Eu saí, meu pai tinha vigor, tinha força, gozava da saúde, lhe restava ainda alguma juventude pela face do pobre agricultor. Quando eu lhe mandava algum valor, me dizia assim dessa maneira: não precisa, já fiz a minha feira, guarde o seu para alguma precisão. Como é duro chegar no meu torrão sem meus pais me esperando na porteira. Imagino as dores de manhinha ao botar o feijão para escorrer e pensar se eu tinha o que comer ao mexer seu bocado com farinha. Se escorar em um canto da cozinha, ver descer dos seus olhos cachoeira e ficar sem comer a tarde inteira por sentir a maior preocupação.
Como é duro chegar no meu torrão sem meus pais me esperando na porteira. O meu pai me ligou todo animado para falar do inverno bem chovido. Me falou que o açude tinha enchido, que teria comida para o gado, que o capão que eu tinha engordado junto às frangas venderia numa feira e queria encontrar uma maneira de vinhar o dinheiro do capão. Como é duro chegar no meu torrão sem meus pais me esperando na porteira. Eu não tinha no tempo outra saída. A não ser a partida do Nordeste, estudei e fiz a vida no Sudeste, mas perdi de meus pais a bela vida. Desse plano fizeram só partida e encerraram em passos a carreira. E a herança que fica é tão grosseira, pois saudade não passa com tostão. Como é duro chegar no meu torrão sem meus pais me esperando na porteira. Parabéns. Obrigado. É muito bom. E foi assim, algo, né, que o destino abria aqui e vi, eu disse, vou pedir o homem para citar. Porque hoje, algumas pessoas que me seguem, a gente sabe que meu pai faleceu tem uns 2 anos e pouco, e a gente tive o privilégio de viver com ele, ao lado dele, do meu tio aqui, né, desde pequeno, nunca, graças a Deus, nunca tive vontade de nem sair. E a gente vê muito, né, filhos que às vezes saem atrás de sucesso, de oportunidades, por às vezes até não enxergar em casa os devidos potenciais, porque é Sim. aquilo que você citou até no seu verso anterior, que não se mostra a gente que isso é viável, que isso é possível, que se a gente trabalhar, acontece, né? Se tiver vontade, acontece. Então não, tudo tem que ser, todo mundo tem que ser doutor, todo mundo ter um diploma, tem que ter todo mundo, né? Embora, claro, que a educação seja fantástica, abre caminhos, mas também tem realidades no campo que traz uma vida digna, Sim. né? Que não fogem nunca os padrões de cidade. E isso precisa ser mais divulgado, as pessoas precisam valorizar mais o campo, valorizar mais suas raízes, porque uma árvore sem raiz ela não vai para lugar nenhum, né? Ela morre, ela cai, ela não chega a lugar nenhum. Essa poesia ela é um sentimento emprestado, porque graças a Deus eu não precisei sair. Uhum. Mas os meus irmãos saíram. Sim. E nossa mãe também faleceu recentemente. E eu vejo que quando os meus irmãos... Eu hoje estou na casa que era de mãe, né? Então eu vejo quando eles chegam em casa, que ficam em casa, há um vazio muito grande ali. O chegar no portão não ver mãe. Então assim, eu fiz essa poesia justamente emprestando esse sentimento do mesmo jeito que emprestei de Eliésio quando a avó dele faleceu. Que aliás me inspirou uma poesia quando a bisavó dele faleceu. Eu cheguei e falei, aliás, e aí, já entrou na casa? Ele disse, não entrei mais na casa. Aí o irmão dele veio, Eduardo, que é outro irmão meu também, posso por assim dizer. E aí ele passou na frente da casa e disse, casa de comadre Joana. E aí quando ele disse isso, eu cheguei em casa, aí eu escrevi. Eu disse, e a casa de vovó, que hoje se encontra vazia, e o terreiro de alegria hoje está tão triste e só. Ao lembrar, me aperta um nó na garganta para falar, a voz chega a embargar porque eu não vejo mais ela. Olha o triste da cancela e sua falta é meu penar. Eu não tive mais coragem de entrar naquela sala, pois eu sei que a sua fala se foi com a sua imagem, a saudade é uma bagagem tão difícil de levar, carga ruim de transportar, não tem como dividir, nem parar de se sentir, nem deixar de carregar. Essa casa já perdeu toda a beleza que tinha, todo parente que vinha, as festas que promoveu, tudo ali se converteu em saudade para alguém. Que dá falta é um refém. Vejo isso e tenho dó, com a morte de vovó, a casa morreu também. Então, são sentimentos emprestados que o poeta toma por si só. Do mesmo jeito que eu pego o leite emprestado da cabra. Eu pego o leite dela, meu irmão diz, não, o leite é do cabrito. Eu digo, mas ele mama da parte dele. Eu dou para ele também, porque quando acaba da leite demais, eu tenho que desleitar do mesmo jeito. Dá para dividir. Então dá para dividir. Ele não passa fome não. Então assim, eu pego o leite emprestado da cabra e a cabra, como você falou, me cria. Ainda hoje eu não consigo dizer que vivo da capinocultura, porque também tem humano. Se eu quisesse viver disso era demais. Sim. Entendeu? Mas a capinocultura ela me deu uma esperança que a educação não me deu. Porque assim, eu sou graduado hoje, eu sou professor, trabalho na rede municipal, tenho orgulho de ser professor, tenho orgulho do trabalho que tenho, mas a faculdade ela me dá uma esperança de ficar ou de sair. A capinocultura ela me dá uma esperança de permanência. Então ela me trouxe uma esperança que estava tão perto de mim que eu não tinha visto. Porque a mim não foi apresentado. Então hoje eu tento apresentar para os meus alunos isso. Eu gravei um filme recentemente com os meus alunos,
em cima de um texto de Zé da Luz, chamado Confissão do Caboclo, e durante todo o texto eu trabalhei a capinocultura. O personagem principal era capinocultor, fazia doce de leite de cabra. Veio de São Paulo para criar cabra. Então, assim, todo esse enredo, as piadas internas eram com cabra leiteira. Sim. Então, assim, eu envolvo o aluno nisso, Uhum. para ele compreender que há uma potencialidade de permanência, de estadia, e que a cabra ela pode oferecer isso. É um animal que com tão pouco converte o que converte. É. Eu, quando ia para Mossoró, eu falo demais, viu? Não, mas bom é assim. Quando eu ia para Mossoró, eu passava indo para Salvador, aí passava assim nos lugares embrejados, aquele rumo de capim, e eu só mandando foto para Eliésio. Rapaz, olha o pasto aqui, rapaz, aqui se nós tivesse uma estradinha para nós vir buscar capim aqui, era bom demais. Porque assim, uma coisa que o criador não pode ver é capim. É. Se ele vê um capim, uma soca de uma curra ali interessante... Aqueles capim na beira da pista. Você é doido, rapaz. E eu indo para lá e pensando nas cabras aqui, dizendo, ei, rapaz, bastava um saco aqui para eu levar um saco desse de capim para casa. Já me livrava 2 dias de feno. Que a gente faz conta, né, das coisas. Aí eu perguntei, falei, mas aliás, se fosse pra você morar aqui, você queria? Aí ele disse, não. Aí eu disse, desço pro litoral e me admira. Tanta planta frondosa e esverdeada, vejo pastos verdosos na baixada porque a água derrama e o sol não tira. Por aqui, pelo certo, o chão não vira um banquete de fome no verão. Mesmo assim, eu prefiro o meu torrão, onde a força da seca é espontânea. Mesmo vendo a beleza litorânea, eu prefiro a grandeza do sertão. Por aqui é sabido, a chuva é boa. Todo pasto rebrota bem ligeiro, tem a flor do recurso cacaueiro e o capim beira-pista cresce à toa. Por aqui, pelo certo, não se ecoa o aboi da voz da forrageira, não se vê gado mago na carreira para comer um bagaço triturado. Mesmo sendo difícil criar gado, eu prefiro o sertão, quente poeira. Por aqui, pelo certo, não se faz pasto novo na ânsia da invernada, para no mês de setembro não ter nada da fartura dos 2 meses atrás. Por aqui, o sol quente nunca traz carga d'água vendida em caminhão. Não tem gente explorando em cada grão, aumentando o valor do concentrado. Mesmo sendo trabalho redobrado, eu prefiro a labuta do sertão. Por aqui não precisa nem ter fé para em 13 de março fazer prece, para ver se no céu grande aparece uma chance de chuva em São José. Cada cova coberta por um pé que entope 2 grãos de milho ao chão. E entre a rua de milho tem feijão, que plantado no seco é loteria. E eu prefiro esperar no fim do dia uma tarde de chuva no sertão. Eu prefiro o sertão seco e fecundo, os bichos perfeitos para o clima, que eu garanto que o mar não sai por cima e que a seca me entrega o bicho vivo. Eu nasci por aqui e sou nativo, pelos bichos da mesma região. E se for para fazer competição convertendo bagaço em carne e leite, é preciso que o mar veja e aceite a grandeza que tem no meu sertão. Eu prefiro uma ovelha ser tesouro, por parir 2 vezes todo ano, e um cabrito cevado sem engano me entregar com tão pouco carne e couro. Eu prefiro por vezes capatouro só para ver engordar o barbatão. Aqui é a prova de um bicho perfeito para o clima, que converte tão pouco do que come em carne, em leite e juntamente, como diria Maneirito Dantas, né? Com os elementos biológicos adaptados ao clima. Aqui a gente tem uma prova eminente e viva de que é possível produzir e que dá. Agora sim, é fácil produzir no semiárido? Não. Você como criador, você acha uma facilidade em produzir aqui? Não, tem suas peculiaridades, mas quando você adapta, como o doutor Manelito dizia, os elementos biológicos, isso fica mais suave, né? Isso fica mais suave. Não é fácil, mas quando você bota o animal adaptado, na região adaptada, e faz os manejos necessários, a coisa fica mais como eu falei, mais suave de ser feita. Porque quando você tem que intervir muito, fica mais caro, mais complicado e mais difícil daquela coisa acontecer. Mas o semiárido é como a gente fala, ele não tem certas benevolências de sobra de alimento, mas ele tem um solo, um clima, um sol, né? Algumas coisas que em outros lugares pode ser interpretado como dificuldade, mas aqui é qualidade. Então o sol ajuda aos animais manter um pelo bonito, a diminuir bactérias, diminuir verminoses. Em compensação, as comidas são mais escassas, mas são mais nutritivas. Então o nosso semiárido o nosso sertão, a gente precisa entender ele para poder se adaptar a ele e viver. E fazer aquilo que a gente diz, a cabra tem que criar o cabra, a vaca tem que criar o cabra, né? O cabra criar a cabra, ou vice-versa, né? Então você mostrou que isso é possível
de uma forma mais intensiva, mais cuidadosa e fechada, vamos dizer assim. Sim. Aqui a gente está mostrando que é possível de uma forma mais extensiva, né, Eliezer? Sim. De uma forma mais extensiva, sem os mesmos tratos que você faz, mas que dá certo e o seu também dá certo. E isso é o que a gente até comentava na hora do café, que a caprina ovinocultura cabe em todos os sistemas e ela é, como está se mostrando, rentável em todos os sistemas. Exatamente, é porque assim, aquilo que você falou do quintal, eu enxergo o semiárido dessa mesma forma do quintal. Como não tem como eu criar uma vaca no quintal, isso. Às vezes não tem como eu colocar um animal aqui que não cabe aqui. Isso. Então assim, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que extrair o máximo daqui com o que eu tenho aqui. Isso mesmo. Então se eu pego uma cabra, que a cabra ela vai comer uma casca. Isso. Porque ela é muito seletiva. Não é porque ela come de tudo que ela não é seletiva. Pelo contrário, ela é muito seletiva, só que ela consegue comer o que outro animal não come. Isso. Então eu conheço fazendas aí que usam as ovelhas para poder acabar de bater passa o gado por cima, fica o pasto mais embaixo, usa as ovelhas para acabar de varrer, para que haja ali uma rebrota melhor do pasto. Então a cabra ela consegue comer o que o gado não consegue, em um lugar que não consegue, sobe aqui, sobe acolá e engorda naquilo ali. Então eu não enxergo outra coisa para além da pecuária aqui dentro. Infelizmente a nossa região, a minha região do Banzaê, já foi muito boa para a agricultura. Sim. A gente tinha chuvas mais espaçadas, mais frequentes. A gente tinha colheitas melhores. Hoje em dia, infelizmente, com as mudanças climáticas, isso não é possível. Mas o leite tem estourado na bacia leiteira lá. Sim. O mel tem estourado, que também é pecuária. As pessoas esquecem que também é pecuária. Verdade. Então, o mel tem papocado, o leite tem aparecido, a castanha de caju, porque a fruticultura também é uma coisa muito forte para o semiárido onde tem água. Uma prova disso, eminente disso, é Juazeiro. Você vê aí a produção que você tem em Petrolina e Juazeiro ali, com água, irrigação e um manejo correto, você tem uma fruticultura muito forte. Então, o Nordeste ele tem um potencial produtivo imenso. Agora, o que a gente não pode querer é produzir uma coisa que não dá para poder produzir aqui. Não vou botar um ovelha lanada aqui querendo produzir lã, porque não é para aqui. O clima, ela não suporta o clima. Do mesmo jeito, se eu pegar uma cabra dessa aqui e botar num lugar que tem neve, é mais fácil ela se adaptar a um lugar que tem neve do que uma ovelha lanada aqui. Porque cabra é cabra, mesmo, que ela se vira. Ela vai chupar o gelo lá e fazer converter em leite. A gente já viu algumas situações, até uma vez um técnico que faleceu tem pouco tempo, um amigo nosso chamado Benildo, ele chegou aqui com a foto de uma bezerra Nelore nascida em um país de neve. Então ela já nasceu lá, cresceu pelo. Sim. Entendeu? Então os animais ele tem esse gene que está lá escondido, que a próxima geração ela já vai nascer. Essa que está aqui provavelmente não, mas a próxima geração ela já começa a se moldar. Também nós temos um outro problema, que eu não sei se você vai enxergar da mesma forma que eu enxergo, que assim, antigamente nós tínhamos um grande montante de terra na mão de uma família. Aí com a morte dos patriarcas, essa terra vai se dividindo. Isso. Então, por exemplo, meu avô era um grande poceiro de terra, tinha muitas poças de terra. Aí dividiu entre os netos e aí para meu pai, e hoje ficou 7 tarefas para cada filho. Então o pai tinha uma terra maior, agora é 7 tarefas para cada filho. Então assim, você tem menores áreas, que você tem que tornar as áreas produtivas. Isso. Como é que eu vou criar gado em 7 tarefas de terra? Na nossa realidade de clima. Se chovesse muito, ou se eu tivesse um poço em alta irrigação, com um custo maior para poder produzir leite e tudo mais. Então assim, eu vou criar cabra em 7 tarefas com valor de leite agregado, ou eu vou criar gado com valor de leite para vender a tambor para a qualquer laticínio. Eu vou fazer um queijo artesanal com isso aqui, eu vou usar o couro para poder fazer um artesanato, eu vou irrigar caju para poder fazer doce de caju e vender geleia, ou vender o doce, ou vender cajuína, ou eu vou tentar me matar criando 2 vaquinhas para poder vender leite picado ou leite, entendeu? Entendi. Então assim, se a gente tem hoje áreas pequenas, colocadas em mão de família, que tem que fazer agricultura familiar, a gente tem que tentar explorar ao máximo essa área com recursos que a gente tem. E a caprina ovinocultura é o caminho para isso. Eu também acho. Eu não consigo enxergar outro animal, porque assim, a gente tá gravando o podcast tem quase meia hora já. A gente não escutou quase nenhum berrado daqui. Se fosse chover, não tinha ninguém aguentando mais. Tem um estigma muito grande. Muito porque cabra vai bagunçar. Ela subiu aqui na mesa, nem não subiu na mesa aqui ainda. Porque cabra ia tentar, estão tudo aqui, tranquilíssimas. Então assim,
A quantidade de cabra que você consegue criar em 7 tarefas de terra, mesmo que você venha atrás, agora sim, tem que entender, trazer recursos de fora, talvez, ou fazer um manejozinho um pouquinho diferente, porque a gente tem que adequar a nossa realidade. Isso. Não é porque aqui você tem uma grande área de terra, você consegue fazer os rolões que você faz de milho aqui, que eu vou conseguir fazer lá. Mas o que é que você tem aqui de interessante que tem lá? Como é a sua instalação? Isso. Como é o seu manejo? Isso. Como é a forma que você faz? Então, o que eu puder imitar, nesse sentido, eu imito. E adaptar, eu adapto. Eu gosto muito de olhar instalações. Se você for ver, como bem, você fala em 7 tarefas de terra. 7 tarefas de terra hoje, você, como bem, o nosso clima, ele não... Os grãos, para eles chegarem a um tempo de maturação e produção de grão mesmo, é mais complexo. Mas para você fazer uma silagem, sim, é mais prático. Então, se você pegar aí hoje 1 hectare, que seria 3 tarefas para nós, que é essa tarefa sergipana, e plantar bem plantado aí de milho, você consegue uns 20, 30 toneladas por hectare. Então, você usou ali 40% de sua propriedade, vamos botar assim. 40 toneladas de comida para você dar a cabra. É comida. É comida, macho. É comida. Eu parti para fazer o doce e o queijo justamente pela fala de Manelito. Quando ele disse que o único jeito que ele tinha de trabalhar com leite de cabra era estocando esse leite em forma de queijo. Isso. Eu não tenho como estocar em forma de queijo hoje, porque para isso eu precisaria de um lugar para maturar melhor esse queijo. Eu maturo meu queijo na geladeira, minha produção é pequenininha. Sim. Mas eu consigo estocar doce. Porque outra coisa que eu acho importante, até falando para quem quer começar a criar, e eu já posso dizer um pouquinho, eu tenho 1 ano de experiência, não é muito que eu entre nesse homem aqui não, mas eu posso dizer para você. Quando você for desenvolver um produto, não faça armengado não. Procure fazer mesmo que seja simples, mesmo que você use uma inteligência artificial para fazer um rótulo, mas faça um rótulo. Procure uma forma de você embalar, procure uma forma de você dar mais vida a esse produto. Mesmo que você vá usar eu não uso nenhum produto químico. O meu doce ele é só leite de cabra e açúcar. Só. Para não dizer que não vai nada, vai um bicarbonato, que ele ajuda a dar um pouquinho de cor a mais. Muito braço. E braço. Para poder você... E tempo, porque é 12 horas de cocção. 12 horas de cocção. Então assim, mas o que foi que eu fiz? Antes de fazer o doce, daquele Elias que não deixa mentir, eu já tinha o rótulo. Já tinha o rótulo e o nome, quem me ajudou a dar o nome Quinca Salu, foi Eliésio. Porque eu comecei a criar cabra também por influência de um primo meu. Sim. Que foi quem me ensinou a tirar leite de cabra, e eu comecei a perguntar se dava para criar de fato, ele disse que dava para criar. Foi quem me ensinou a tirar leite, quem teve paciência de me explicar, um bocado de coisa. O nome dele é Joaquim. E o pai dele era Chico Salu. E aí eu falei que queria botar o nome dele no doce. Aí fizemos vários nomes, e a Elias falou, Quinca Salu. O nome do doce é esse. Eu disse, Quinca Salu. E pegou. Aí mandei fazer o nome do doce de leite de cabra, Quinca Salu. Então, antes de eu fazer o doce, eu já tinha o rótulo. E aí agora que a gente está agora no processo para conseguir o selo de inspeção municipal, é muito mais fácil você conseguir quando você já tem um rótulo, quando você... Vitor, mas é muito caro para você envasar no pote de vidro. Mas você coloca no valor do produto. Mesmo que você ganhe um pouquinho a menos, porque se eu chego numa padaria, digo, olha o meu produto aqui, você consegue deixar ele 3 anos aqui, ó, você não vai perder não. Aí eu levo numa latinha de plástico, que eu vou pagar R$1,50 na latinha de plástico. Mas eu não tenho tempo de prateleira. Não. Com 3 dias ele vai azedar. Ou então eu preciso de um refrigerador. Eu vou gerar custo para quem está me comprando aquilo ali. Isso aqui não, eu botei na prateleira lá do lado da goiabada. Que venda, que não venda, tá vai lá. Ficar lá. Entendeu? Então, às vezes vale a pena. E se eu não vender também, eu consigo estocar isso aqui. Eu consigo fazer um bocado e deixo lá em casa e vou comendo e vou dando a cachorro e vou botando para quem quiser e vou dando a amigo. E vai. Como você falou, são produtos que você consegue estocar, você consegue participar de uma feira. De uma feira. Entendeu? Eu não levei o queijo por causa disso, assim, no caso de ser um produto perecível, você tinha que ter uma alta produtividade para quando você fosse participar com bem. Nosso calendário de exposições, vamos dizer, você tem a exposição lá do Banzaê, que já passou. Já passou, em dezembro. Aí você tem uma Fenagro, você tem, vamos dizer, uma Expofeira, né? Aí você quer ir para um Rio Grande do Norte, uma Paraíba, para uma feira daquela, você consegue organizar sua produção todinha e você participar de 4 feiras no ano. Exatamente. E se fosse um produto perecível, você conseguia? Não. Você tinha que ter um grande laticínio para ter uma grande produção para poder fazer essa entrega. E hoje, infelizmente, nós temos uma dificuldade muito grande com a questão do leite, pela questão de você conseguir os selos de inspeção, né? Sim. Porque, assim, trabalhar com leite é complicado. Isso. Você assume um risco em trabalhar com leite, porque é um alimento altamente contaminante. Você pode contaminar o leite com muita facilidade. Prova disso,
são os queijos contaminados que nós temos por aí espalhados, né? Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande para trabalhar e as exigências, às vezes, para o pequeno produtor são inviáveis. São inviáveis. Então, é por isso que, às vezes, é importante a gente se unir em cooperativa, se unir em associação, para que a gente consiga, de uma forma ou de outra, beneficiar esse leite, porque é difícil beneficiar leite, hoje em dia, por causa das inspeções. Hoje em dia, Banzaí, por exemplo, 86% da merenda escolar é de produção de agricultura familiar. Sim. Banzaí hoje tem essa... Eu me orgulho de dizer que sou banzaense e que a nossa terra hoje tem 86% da produção da agricultura familiar na merenda escolar. Bacana. Então eu posso chegar para o aluno e dizer, olha, dá para vender aqui, meu amigo. Dá para viver aqui. Que agora não está mais na mão de alguém que chegava e vendia um bocado de leite para merenda para poder fazer mingau, não. Agora tem alface, agora tem o quiabo, agora os meninos comem empim de manhã na escola. As entregas são diárias. Isso. Mas hoje, por exemplo, com o Senar, com o CISAM, as cidades conveniadas, você consegue ter um selo municipal e vender em todo o território do CISAM. Olha uma facilidade agora para o produtor. Agora também cabe ao produtor querer entender, querer se adequar e buscar recursos. Isso. Infelizmente, hoje eu não tenho acesso a recursos governamentais com algumas facilidades que somente um produtor teria, porque eu sou professor. Olha para você ver como é difícil você tentar empreender no produto. Eu, como professor, eu não consigo ser agricultor familiar. Mesmo que eu tire leite, mesmo que eu faça... Eu sou agricultor familiar. Sim. Eu não consigo ter um registro de agricultor familiar. Eu não consigo acesso a crédito rural com algumas facilidades que algumas outras pessoas conseguiriam. Sim. E, infelizmente, muita gente age de má fé. Você não tem uma carteira registrada, você não tem uma renda fixa, você pede um contrato de comodato com alguém, você vai no banco, você tira um dinheiro, você compra uma moto, você compra um passarinho, você compra qualquer outra coisa, depois você pega uma guia de uma vaca que você nem comprou e entrega ao banco para dizer que você fez. E, infelizmente, há isso. Muita gente de má fé. Não estou dizendo que todos os produtores fazem isso, porque se fosse assim não teria produção, e a gente tem muita produção. Mas há uma facilidade para quem quiser fazer um negócio atrapalhado, e quem quer fazer um negócio direito, às vezes não tem como. E até pegando esse gancho que você deu de projetos agropecuários, hoje você tem facilidade em fazer um projeto para compra de vaca, mas compra de caprino você já não tem. E os tem valores que fazer um trabalho específico e tal, porque a gente sabe, uma matriz hoje é em torno de 2.000, 2.500, uma matriz boa, caprina. Aí dá 12 mil para você comprar uma vaca, mas não dá 10 mil para você comprar 4 cabras. 4 cabras. Que é bem mais rentável do que uma vaca, se a gente for comparar. Então a coisa está nessa. E quando você fala em mão, em muito braço, quer dizer que o doce é feito pela mão do poeta? Rapaz, do início ao fim, da tirada do leite ao final. Do parto até o consumidor final passa por a minha mão. 100% artesanal. Rapaz. E com exigência. E quando esse negócio escalar, como é que faz agora? O poeta vai ter que se virar clone ou contratar uns robôs? O que acontece? A gente tem que aprender dentro do meio rural a construir e fazer a sucessão. Isso mesmo. Então, não adianta você querer dominar tudo e não ensinar isso para ninguém, porque quando você não tiver? Abraçar muito e apertar pouco. Não tem como. Não tem como. Então, assim, eu estou presente em tudo. Sim. Sabe, de tudo eu estarei presente. No dia que eu conseguir escalar isso daqui e que eu contratar alguém para fazer, ou que alguém da minha família estiver ali comigo fazendo, eu vou estar presente, vou estar ensinando, vou estar dentro de tudo isso aí, porque isso é o que eu vivo isso aqui. É verdade. Então, não necessariamente eu tenho que mexer o doce. É verdade. Mas se não tiver bom, não passa. Ele sabe. Já fiz doce, eu dizia, esse doce aqui não valeu nada. Você dá para ele experimentar, eu digo, isso aqui eu não vou vender, não. Você vai se tornar o controle de qualidade. Teste de qualidade. O teste de qualidade, né? Que é o que se busca mesmo. E até eu fiz essa pergunta a você para lhe instigar e ver se realmente você tinha esse pensamento. E é muito interessante, porque no meio rural só se faz sucessão e só se ensina depois que falece. É onde a gente vê muito o grande problema. A coisa não desenvolver. A minha maior tristeza referente a hoje criar carneiro e cabra é não saber o tempero de mãe que ela botava na carne dela quando botava para secar. Mãe, a gente tinha uma cultura em casa. Morreu com ela. A gente tinha uma cultura em casa que era, mãe, né? Ela ia para São Paulo e ela fazia doce
e matava um carneiro, retalhava o carneiro, botava para secar e levava para São Paulo. E eu me recordo com muita facilidade do cheiro. Até fiz um verso uma vez que diz assim: vi mamãe retalhando um carneiro. Pisar alho com sal, botar com vinho, com a mistura empanar ele todinho e espalhar nos varais pelo terreiro. Quando eu lembro, eu choro, sinto o cheiro, pois mamãe já partiu para a eternidade. Como não tenho a oportunidade de provar seu tempero, eu vou chorando. Cada pingo do choro vai salgando o banquete gelado da saudade. Porque... Aí eu lembro quando estava em São Paulo, ela já debilitada, eu perguntei: mãe, como é que retalha a carne? Aí ela disse que ela tinha esperança de vir para cá de novo, né? Morrer em São Paulo. Ela disse: quando eu chegar lá, eu lhe ensino. E ela não voltou para me ensinar. E eu não sei fazer. A mãe pegava um pedacinho de carne desse tamanho e deixava desse, assim, retalhando. E eu não aprendi isso, eu não desenvolvi isso, e nem o doce dela. Ninguém da família sabe fazer, a cocada que mãe fazia, o doce que mãe fazia, porque tanto a gente, eu acho, que não se colocava para poder aprender, como o jeito de ensinar podia ser um pouco diferente, e a gente achou que ia ter a vida toda. Porque antigamente esse aprendizado era passado no dia a dia fazendo, vamos dizer. A mãe ensinava a filha, que ia fazendo ali no dia a dia, ela ia aprendendo para quando casar já ter aprendido, né, de certa forma. Então, com esse advento de as filhas ou os filhos não estarem mais presentes o tempo todo dentro de casa, começou a ir para as escolas, a estudar, a fazer certas situações, então essa cultura se perdeu. E isso não foi transcrito, não foi passado para o papel. E nisso se perdeu inúmera qualidade alimentar e de produção de alimento, que a gente sabe, cada casa no Nordeste tem um sabor diferente, Exatamente. Um jeito de fazer aquela carne. Então e assim, é algo que você come que é né, fora do comum. É muito característico do local. E isso tem se perdido por causa disso, porque não tem tido esse contato, e isso era passado de geração para geração com contato e não escrito. Isso precisa se escrever. Exatamente. E minha vida está em torno disso, em torno da produção rural, em torno disso aqui. Quando eu ganhei a terra, eu fiz uma poesia, e graças a Deus tudo tem caminhado para a resposta da poesia que eu fiz quando o pai me deu a terra. Só falta ter o capiaçu, o elefante e o poço. Agora, de resto, graças a Deus, eu consegui realizar em menos de 2 anos. Eu disse assim: meu pai me deu essa terra de herança adiantada. Um tanque na beira dela, a banda encapoeirada, mas aqui planto meu sonho de vê-la ser manejada. Passam de 2 hectares a terra bem dividida, onde meu pai trabalhou e dedicou sua vida para ver sua mesa farta e a família bem nutrida. O tempo foi se passando, levou o vigor de pai. Nas terras que foram pasto, hoje só ervanço sai, por onde papai andou, a formiga hoje é quem vai. Essa terra me pertence, beira a beira do pau-ferro, sobe até a cabeceira, e ao sonhar muito não erro, pois sem ter pasto e rebanho já posso escutar o berro da ovelha santinês, já vejo o poço cavado, já posso ver o borrego de novo ser separado para ir para a cocheira comer bem e ser cevado. Já vejo na pouca terra nossa palma forrageira, faixa branca junto ao búfalo, 2 capins bons de primeira, capiaçu e elefante para servir na cocheira. Se esse sonho for bem grande, difícil de executar, pelo menos essa terra me permitiu de sonhar. Quando me faltar a vida, tenho onde repousar. Sou grato a meu velho pai pela terra me cedida. Vou cultivar cada palmo, apanhar muito na lida. Na terra plantar os sonhos para colher meio de vida. E Vital e Eliezer, muito obrigado por vocês terem vindo, despender um pouco do tempo de vocês, que eu sei que é corrido para estar aqui. Realmente isso é uma realidade, né? Porque o tempo é quem matura as coisas, o tempo é quem, né? Quem nos ensina, quem faz a gente enxergar o que a gente não enxergava, né? Que às vezes tá ali, mas como você conta, aquela terra estava ali a vida toda e você achava que era normal. Hoje você está vendo totalmente diferente, totalmente uma coisa de onde você vai futuramente tirar parte do seu sustento, ensinar seus filhos a responsabilidade daquilo ali. E projetado, porque essa poesia... O verso profético. E uma projeção. Isso. Eu projetei. Hoje, a gente já está encerrando, mas hoje dentro do manejo que a gente faz, eu já consegui colocar cerca elétrica, por exemplo. Então a gente já usa o pastejo rotacionado, já temos cerca elétrica.
Dentro do nosso curral, nós temos coxos já com água 24 horas dentro do curral, para o animal poder beber a hora que quiser. Sal mineral é à vontade. Então, assim, é aquilo que eu falei, eu gosto de observar instalações. Isso. Eu vou em alguns lugares, vejo, peraí, isso aqui eu consigo fazer, eu consigo botar uma cerca elétrica. Ah, mas a cerca, o fio é caro, mas o eletropasto não é. Então vamos testar com o eletropasto? Isso. Ah, mas eu não consigo hoje botar um aparelho maior. Bota um menor. Mas faça, teste, aprenda. Porque assim, todo mundo dizia, cabra não segura em lugar nenhum. Cabra não fica, cabra é isso, cabra é aquilo. E hoje o pessoal passa na frente da minha roça, graças a Deus. E alguns chegam para mim e dizem, rapaz, como tá bonitinha a sua roça? Rapaz, como tá bonitinho aquele seu pasto. E as cabras não passam não para aquele outro pasto. Lá que eu tô vendo que elas estão comendo ali por vida e nunca passaram. Eu digo, porque tem um fio de choque. E o choque não mata não? Não, ela bate e escapola. E não pulam não? Não, elas aprenderam que se passar dali para frente tem choque. Isso. Dá trabalho para poder abrir o pasto para ela passar para o outro lado. Então assim, o exemplo arrasta. Isso. Do mesmo jeito que o exemplo da capinocultura negativo do animal que invadia a roça, que fazia isso, que fazia aquilo, arrastou as pessoas a observar a negatividade, do nosso exemplo. Sim. De mostrar que há um animal produtivo, que é um animal que tem que ser respeitado. Isso. Que a cabra ela merece respeito. Olha, eu vou dizer para você, de todo mundo que eu conheço, alguém chega e diz, ah, o fulano foi criado com leite de cabra. Então, se de cada 10 famílias que eu conheço, uma criou, então 10% isso mesmo. Da população nordestina foi criada com leite de cabra. Ou mais. Aqui mesmo você falou do seu pai, eu fui criado com leite de cabra aqui, que eu tinha intolerância à lactose. Na época não tinha esses leites, essas coisas, ou se tinha era por fora. Então eu fui criado com leite de cabra. Então se nós estamos entre 4, então 25% já foi utilizado. Já foi criado com leite de cabra. Por aí você tira. Então bora criar a cabra, que é o caminho para a vida. Com certeza. Muito obrigado. Foi um prazer. E até a próxima. Valeu, foi um prazer. Valeu,